Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 6º domingo da Páscoa e hoje nós vamos meditar com o Evangelho, que é o Evangelho de João, capítulo 15, nos seus versículos de 9 a 17. A palavra de Deus diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Um amor ágape, amor de escolha, amor que não busca nada em troca, amor que não pede correspondência, amor que não exige nada, amor que ama porque escolheu amar. Esse é o amor de Deus. E o Senhor diz: permanecei no meu amor, permanecei nesse meu amor de escolha. Eu escolhi vos amar e vos amar até o fim, até a demonstração total do meu amor na cruz. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu amor. Ou seja, a obediência a Deus é o grande sinal de amor a Ele. Quando obedecemos a Deus, os padres do deserto que dizem que quanto mais nós obedecemos a Deus, mais semelhantes a Ele nós nos tornamos. Ou seja, quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós mergulhamos no seu amor derramado sobre nós. É a maneira de experimentarmos do amor de Deus na medida em que vamos obedecendo a Deus. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. É interessante que aqui na cultura bíblica nós vemos que tanto os hóspedes quanto os amigos, aquele que o hospedava e os amigos fazia parte da própria vida, proteger o outro e, se preciso for, morrer no lugar do outro, dar a vida para proteger o outro, salvar o outro. Então, Jesus vai dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então, Jesus os recorda daquilo que era próprio da cultura, daquilo que era próprio do seu povo, e Jesus ainda continua: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Hoje nós poderíamos comentar todo o Evangelho, mas eu quero ficar com esse versículo 15, que é fácil até de nós decorarmos. João 15, 15. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. O versículo 15 poderia ter sido traduzido da seguinte maneira: eu vos chamo amigos. No grego, o que significa isso? No grego poderia ter sido traduzido: a posição aqui do pronome é enfática para dizer: tenho-vos chamado amigos. Então, ou seja, eu vos chamo amigo, tenho-vos chamado amigo. E tenho-vos chamado de amigos desde quando? Desde que eu vos escolhi, desde que eu vos chamei a caminhar comigo. Ou seja, é claro, o chamado é desde toda a eternidade, mas aqui essa amizade é revelada a partir do momento que Jesus os chama para segui-lo. Então, ou seja, tenho-vos chamado de amigos já há um bom tempo, não agora, desde que vos conheci e desde que vos chamei, ou seja, quando essa amizade foi revelada. Mas eu gostaria de falar então sobre essa palavra amigo. Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Se nós pegarmos, por exemplo, Isaías 41, 8, é bom nós percorrermos a própria Sagrada Escritura, porque nós vamos vendo versículos bíblicos que nos fala dessa amizade. E aqui, o capítulo 41 de Isaías, o versículo 8 vai dizer assim: Tu, porém, Israel, és o meu servo, foste tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo.
Então Abraão aqui é tido como amigo de Deus. O próprio profeta Isaías revela isso. É o Senhor dizendo: tu, porém, Israel é meu servo, foste tu, Jacó, quem eu escolhi, descendência de Abraão, o meu amigo. E para a Sagrada Escritura falar isso, quer dizer que Abraão vivia nessa intimidade, nessa amizade com Deus. O Senhor reconhece Abraão como seu amigo. É belíssimo isso. Nós vemos também em Êxodo 33, versículos de 11 a 17, vai dizer assim, 11 a 17, o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Olha que beleza, ou seja, se o Senhor falava com Moisés face a face, na intimidade, dava-se a conhecer a Moisés, é sinal que isso só acontece com os amigos. Os amigos falam face a face, os amigos se conhecem, os amigos sabem aquilo que o outro precisa, os amigos conhecem a verdade um do outro. O amigo verdadeiro é aquele que tem a capacidade de dizer a verdade para o outro, para tirá-lo de uma mentira na qual ele caiu ou ele escolheu viver. O amigo afronta o outro para que ele saia de uma situação confortável e ao mesmo tempo mentirosa. Então os amigos falam face a face e os amigos... É por isso que muitas vezes, quando um amigo se afasta, quando ele toma um caminho errado, um caminho de mentira, um caminho que vai prejudicá-lo, muitas vezes, e quando ele está decidido a ficar nesse caminho, a primeira pessoa que ele abandona é o seu melhor amigo. Por quê? Porque ele sabe que é preciso se afastar do seu melhor amigo, porque o seu melhor amigo, só de olhar para ele, já conhece as suas verdades e falaria alguma coisa para tirá-lo daquela situação. Então ele se afasta. Ele se afasta porque o seu verdadeiro amigo conhece a sua verdade e sabe que ele não está na verdade e, ao mesmo tempo, não vai deixá-lo naquela situação. Então, como ele não quer ouvir, ele escolhe um caminho e, nesse caminho, ele escolhe se afastar do melhor amigo para que ele não seja incomodado e tenha que sair daquela escolha errada que ele entrou, que ele escolheu, na verdade. Ou seja, então, o verdadeiro amigo é aquele que fala face a face. Então, aqui o próprio Senhor diz isso. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Continua, Moisés disse ao Senhor: ora, tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me indicaste ninguém para me ajudar na missão. No entanto me disseste, eu te conheço pelo nome, e tu mesmo gozas no meu favor, da minha amizade. Se é, pois, verdade que gozo de teu favor, ou seja, da tua amizade, faze-me conhecer teus caminhos, para que te conheça e assim goze de teu favor ou da tua amizade. Considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: eu irei pessoalmente e te darei descanso. Moisés respondeu-lhe: se não vens pessoalmente, não nos faça subir deste lugar. Aliás, como se saberia que eu e teu povo gozamos de teu favor, senão pelo fato de caminhares conosco? Assim eu e teu povo seremos diferentes de todos os povos que vivem sobre a terra. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que pediste, pois gozas de meu favor e eu te conheço pelo nome. Olha a ousadia de Moisés de falar com Deus, porque tinha o próprio Deus como seu amigo. E ao mesmo tempo, o que ele vê aqui? O próprio Deus responde: porque tu gozas da minha amizade, porque tu gozas do meu favor, farei como tu queres. Então nós vemos dois personagens aqui na intimidade com Deus: Abraão, e nós vemos também Moisés nessa intimidade como amigo do Senhor. Se nós voltarmos lá no livro do Gênesis, agora capítulo 18, versículo 17, nós vamos ver outra coisa que diz o Evangelho. Então, o que Jesus, quando ele diz para os seus discípulos, já não vos tenho chamado de servos, mas amigos, Jesus está dizendo: eu tenho vos chamado como o próprio Pai chamava Abraão e Moisés. Eu vos tenho em conta como o próprio Deus tem em conta Abraão e Moisés. Da mesma forma que Abraão é chamado de amigo, eu vos chamo de amigos.
Da mesma forma que Moisés falava com Deus face a face, segundo o texto bíblico, eu também falo convosco face a face. Da mesma forma que Moisés gozava da minha amizade, do meu favor, vocês também gozam da minha amizade e do meu favor. Só que a palavra de Deus diz: porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então o amigo, ele conhece de Jesus tudo aquilo que o próprio Jesus ouviu do Pai. E isso nós vemos lá em Gênesis 18, versículo 17, diz assim: o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. Então, ou seja, quando Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra, Deus revela para ele primeiro o que iria acontecer, porque Deus revela as suas coisas, os seus segredos, a sua intimidade para os seus amigos. Posso ocultar de Abraão, ou seja, eu vos dei a conhecer o que ouvi de meu Pai, aquilo que Jesus fala com os discípulos. Se nós pegarmos lá em Amós, no profeta Amós, nós também vamos ver isso. O Senhor dizendo através do profeta Amós o seguinte, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, seus servos, seus amigos. Então nós já estamos vendo isso aqui, que o Senhor revela aquilo que ele tem no coração com aqueles que são seus amigos, porque permanecem no amor e nos seus mandamentos. Se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, nós vamos ver o seguinte: quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, ou seja, João Batista falando que ele é o amigo do noivo. E o amigo do noivo era aquele que pedia no lugar do noivo a mão da própria noiva, a mão daquela que seria a esposa. Então, ou seja, aquilo que é mais importante, aquilo que é precioso, aquilo que está no coração do noivo aqui, é entregue na confiança do amigo. Então o amigo é aquele que entra na intimidade do outro. O amigo é aquele que entra na verdade do outro. Como João, na última ceia, que estava deitado no peito de Jesus, conhecendo os segredos íntimos de Jesus, conhecendo as dores de Jesus, conhecendo a intimidade do coração. O texto no grego vai dizer que ele estava no seio de Jesus, como Jesus está no seio do Pai, na intimidade. Só um bebê fica, ou seja, a mulher, quando ela apresenta os seus seios, ela apresenta os seus seios ao seu esposo no momento de intimidade e para amamentar os seus filhos, coração contra coração, os olhares que se cruzam da mãe com a sua criança, ou seja, um momento de muita intimidade, e João estava assim também na última ceia, no momento de muita intimidade, e quando Jesus diz que um dos seus discípulos vai traí-lo, Jesus diz apenas, quando Pedro diz, peça ao Senhor que, peça a Jesus para dizer quem é, Jesus diz, mas diz apenas para João, porque João é seu amigo, está no seu coração, está na sua intimidade e pode conhecer os seus segredos. Então Jesus está dizendo, eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. O amigo partilha daquilo que está no coração do outro amigo. Se nós pegarmos Provérbios, nós ainda vamos ver algo lá em Provérbios, que diz assim, no capítulo 17 de Provérbios, versículo também 17, o amigo é carinhoso em qualquer tempo, o irmão nasce para o dia da desgraça. O que significa isso? O amigo ama em todo tempo e na desgraça se mostra um irmão. O amigo é carinhoso, ou seja, ele ama em todo tempo e se torna um irmão no dia da desgraça. Não foi isso que aconteceu com João aos pés da cruz? Amou Jesus em todo o tempo, era o discípulo amado. E no momento da desgraça, no momento da dor, aos pés da cruz, ele se torna ainda um irmão. E é tão verdade que Jesus disse para Maria, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Se ela se torna mãe de João e se ela também é mãe de Jesus, significa que eles se tornam irmãos. Ou seja, Provérbios 17 se cumpre. O amigo é aquele que ama em todo o tempo e se revela como um irmão na hora da desgraça.
E a palavra amigo vem da raiz hebraica que significa alimentar, conduzir, como um pastor faz com a sua ovelha. Então o amigo alimenta o outro na verdade, o amigo conduz o outro na verdade, o amigo dá a vida pelo outro como o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é interessante que se nós pegarmos Mateus 26, 50, na hora da traição Jesus ainda chama Judas de amigo. Ou seja, recordando aquilo que é um amigo, era a maneira que Jesus queria ainda trazer Judas para a verdade, para dizer, você está me entregando, mas eu estou entregando a minha vida por ti. Dá tempo de você voltar, dá tempo de você se converter, dá tempo de você se arrepender. Mateus 26, 50 vai dizer assim, Judas logo se aproximou-se de Jesus, dizendo, salve, Rabi, e beijou. Jesus lhe disse, amigo, para que vieste? Quando Jesus diz essa palavra amigo, ele está dizendo, eu vos tenho chamado de amigos, o amigo é aquele, tudo isso que eu expliquei sobre o amigo, Jesus recorda a Judas naquele momento, quando ele diz a palavra amigo a Judas. É uma maneira que Jesus queria dizer, o amigo conduz a verdade. Judas, você está me entregando aos homens e eu estou entregando a minha vida por ti. Tu tens tempo ainda de te converteres e de voltares a mim. Mas Judas tomou outro caminho, não quis, se afastou do amigo que era Jesus. É belíssimo isso. Então, quando Jesus está dizendo que ele é nosso amigo, tudo isso que eu expliquei, Jesus está dizendo, eu quero, como pastor, eu quero alimentar-vos, eu quero conduzir-vos, eu quero ser o amigo que revela as verdades para vocês, vos tira da mentira, dá vida por vocês e, ao mesmo tempo, eu quero vos amar em todo o tempo, como diz Provérbios 17, 17, e no momento da dor, da desgraça, eu me revelarei a vós como um irmão. Jesus está nos chamando hoje a essa amizade com Ele. E essa amizade só é alimentada numa vida íntima com Jesus em oração, numa vida de oração, de adoração, de busca constante do Senhor, como João deitado ao peito de Jesus. É na oração pessoal, deitados no peito de Jesus, que nós nos tornamos amigos do Senhor. A vida de oração nos faz amigos de Deus, nos faz buscarmos o Senhor e estabelecer essa intimidade com Ele para ser chamados, como Abraão foi chamado de amigo, Moisés de gozar da amizade e do favor do próprio Senhor. E o Senhor vai dizer, não vos chamo mais servos, mas amigos, porque o servo aqui é a mesma palavra, o mesmo significado de escravos. Não vos chamo mais escravos, ou seja, não vos chamo mais como eram chamados antes, escravos debaixo da antiga lei, mas eu vos chamo amigos, porque vocês estão agora debaixo não mais de uma lei que mata, mas da lei do amor. Vocês já não são mais escravos daquela lei que matava, que gerava morte, mas agora vocês são amigos porque estão na lei do amor. E é isso que vem nos dizer a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, diz assim, portanto já não és mais escravo, servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, tudo isto por graça de Deus. Tudo isso porque fostes introduzidos na lei do Espírito, na lei do amor. É isso que Jesus está falando para nós neste domingo. Nos chama de amigos, porque o amigo é aquele que dá vida pelo outro e ele deu a vida por nós. Tem nos chamado de amigos desde o dia que nos chamou, nos escolheu para seguirmos os seus caminhos. Jesus é o nosso único e verdadeiro amigo. Todas as nossas amizades devem ser reflexo dessa amizade com Deus, dessa amizade de Deus para conosco e da nossa amizade para com Deus. Peçamos ao Senhor, é só a vida de intimidade com Deus, é só na amizade com Deus que podemos escolher e receber do próprio Deus os verdadeiros amigos que contribuirão e continuarão a amizade de Deus em nossas vidas. Os verdadeiros amigos são aqueles que são reflexo da amizade de Deus para conosco, são a continuidade da amizade de Deus para conosco, são aqueles que nos trazem para a verdade do Evangelho, são aqueles que dão para nós o céu. Todos aqueles que roubam a eternidade de nós deveríamos tirar das nossas vidas, porque eles não têm sido reflexo
da luz e da amizade de Deus para conosco. Que o Senhor lhe abençoe neste dia, lhe trazendo muitos amigos que são reflexo da amizade de Deus. E que na amizade com esses amigos nós possamos contemplar Deus face a face. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.